Fala rapaziada, que hoje é começando mais um vídeo de eFootball 2024 Mobile. Primeiramente vai deixando like, se inscrevendo no canal, que vai estar ajudando muito ao canal crescer cada dia mais. Primeiramente, vou estar começando dando uma ênfase para o Colomani. É um jogador de contrato selecionado grátis que você pode estar pegando. O Mbappé, ele é francês, tá jogando no PSG por enquanto e pode formar uma dupla de ataque com o próprio Colomani na seleção francesa, dependendo do técnico francês a convocar esse jogador, que é um jogador muito interessante na vida real. E aqui no jogo foi trazido pela Konami e colocado nesse contrato selecionado. Então, o Colomani, como eu já falei, pode formar uma boa dupla com esse Mbappé. É um jogador bem interessante. Tem a aceleração mais de 90 e a velocidade, se eu não me engano, 87 por aí. Não estou lembrando, mas é bem interessante a sua cartinha e ele consegue desenvolver um padrão, porque o Mbappé ele também tem quase essas mesmas características, só que bem mais rapelão, né? Claro, Mbappé já é um jogador mais evoluído. O Colomani ainda está em progresso, principalmente aqui no jogo. Não tem a ficha tão elevada igual a do Mbappé, mas é bem apelão. Então estou gostando muito desse jogador. É um jogador interessante demais. Ele vai desenvolver com o Mbappé um ótimo esquema de ataque. Por quê? Porque são dois jogadores que fazem parte do meio ofensivo que agregam no time. Eles agregam fazendo gols, é claro, e também com essa velocidade que eu falei. Com essa velocidade eles podem progredir ainda mais, ajudando. Posicionamento também é um fato que eu observei bem. São dois jogadores que estão conectados na partida, principalmente se os dois jogarem juntos. E é claro, você, se tiver usando essa formação que eu tô no momento, o Colomani sempre na frente, que é um jogador mais paradão, não tem a velocidade como a do Mbappé. E ao contrário dele, o Mbappé ele fica um pouquinho mais atrás, com a sua velocidade e também com o estilo de jogo bem diferente do Colomani. Porque o Mbappé ele joga para o time. O Colomani você vai ter que jogar para ele, vai ter que colocar a bola no pé dele, dar o passe para ele, porque ele não vai buscar, ele não vai se movimentar tanto jogando de segundo atacante, no caso de CA afastado. O Mbappé nessa partida ele está jogando de CA, mas é afastado devido à formação. Colomani, ó, tem um ótimo desenvolvimento de drible, como vocês observaram nessa jogada. Ele chuta bem, ele vai em bolas paradas, conseguir se posicionar também muito bem. Ele até que ele é alto, não é tanto alto assim como o Mbappé, mas ele vai fazer jogadas aéreas. Não, o Mbappé, me perdoe, o Mbappé nem é tão alto assim também. O Mbappé é relativo, ele não é alto também não, mas a diferença é que o Mbappé é mais explosivo, então faz uma diferença maior. E já o Colomani ele vai fazer isso que eu tô falando de posicionamento, de retração, pivô também. Vai se posicionar mais à frente para fazer o gol. O Mbappé ele vai armar o jogo para ele, vai armar o jogo para o próprio Mbappé e também ajudando o time, jogando para o time. É uma característica importante do Colomani que eu sinto que precisa melhorar, é o seu combate. Ele não tem aquele equilíbrio, aquela contato físico que deveria ter. Se ele tivesse mais um pouquinho dessas características, ele poderia ser um jogador muito melhor. É claro que é um jogador grátis, você pega lá na loja, mas a Konami deveria ter melhorado um pouco. Também por fato de ser novo e não ser tão conhecido, a Konami não vai dar tanta ênfase. Eu sei disso, mas se tivesse essas características seria bem apelona a cartinha dele.
O Mbappé não tem muito o que comentar, eu já fiz até um vídeo sobre essa carta. Por quê? Porque é um jogador, como já falei, explosivo e que vai estar ali na hora certa para ajudar o time a fazer os passes. Mbappé é um jogador de infiltração, ele faz muitas infiltrações, no caso, pois o estilo de jogo é um artilheiro, não é um jogador de infiltração, me perdoe-me, mas o artilheiro ele tem a característica de infiltrar, de passar entre os zagueiros, então isso faz com que ele seja melhor que o Colomani e faz com que ele ajude mais ainda o seu companheiro de ataque. Se você estiver jogando em duplas, se não tiver solo, ainda mais, porque ele vai se dar bem com o estilo de jogo do time, principalmente se for posse de bola ou contra-ataque, ou então se a zaga for três zagueiros, porque ele vai conseguir passar do mesmo jeito. Se for três, dois zagueiros, tanto faz para o Mbappé. Vai infiltrar e vai fazer com que você dê os passes. Dependendo de você, se você conseguir armar o time, ele vai se dar muito bem no seu ataque. Então, sobre esses dois jogadores, é mais isso. São interessantes, Mbappé mais ainda. Se você quiser estar contratando o Colomani, tá na loja de contratos selecionados. Esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, vai lá no insta@gdpro.yt que eu vou estar fazendo mais conteúdos de futebol 24. É isso, valeu.